bom dia a todos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast da nossa subseção do projeto Podcast da OAB de Porto Ferreira. E quero deixar desde já os agradecimentos ao nosso apoiador cultural, Manhane Seguros. E hoje o tema é Condomínio e Associação de Bairros Fechados. E para falar sobre o tema, convidamos o advogado Dr. Luiz Francisco Toffoli. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, doutor Eric. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade que a OAB de Porto Ferreira está me proporcionando, parabenizar pelo projeto. Eu tenho acompanhado um projeto muito bom, muito bacana, que auxilia muito, não só os advogados, mas a população no todo aí. Sim. Obrigado, eu estou à disposição aqui, para o que vem para a gente responder. Obrigado, doutor. Doutor, antes da gente entrar no tema, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória na advocacia. Posso te chamar de Eric? Pode, lógico. O Eric é assim, a advocacia foi meu último curso, minha última graduação. Na verdade, a minha advocacia eu falo que começou já há 40 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com recursos humanos, principalmente na área de gestão de pessoas, e a gente acompanhando a legislação trabalhista desde aquela época, As empresas que eu trabalho, a empresa que eu trabalhei na época, eu me formei em administração, pós-graduei em recursos humanos, e depois eu parti para fazer gestão de empresas também. Então a gente fez um pool aí. Aí passado um tempo, me interessei pela área. Desde a infância já me interessava pela área de direito, mas eu fui fazer direito em 2010, eu me formei aqui em Descalvado. É interessante eu gosto de falar e eu destaco, vender o meu peixe no sentido de que eu tive que passar 2 vezes na OAB, Eu fiz a primeira prova, fui aprovado de questões, aí na prova prática. Ia passando, já estava tudo ok, foi detectada uma fraude, acho que em Campinas e no Nordeste, que apareceu lá o gabarito vendido por alguém. A OAB cancelou a prova e eu tive que fazer de novo. E novamente eu tive que passar por aquele sufoco e passei novamente. Então em 2010 eu me formei, sou especializado na área trabalhista, minha vida inteira foi, mas eu não gosto de fazer trabalhista. Por quê? Porque a minha vida inteira eu trabalhei em empresa, eu sempre participei de grupos de RH de empresas de Porto Ferreira. Então eu sabia tudo o que acontecia nas empresas. Então não seria ético eu atuar contra as empresas de Porto Ferreira. Sim. Aí fica difícil, Então eu parti para a área civil e estamos aí. Com o tempo, também há 30 anos atrás, eu fundei a Associação de Proprietários do Las Palmas, e ali minha vida inteira foi participar de associações de bairro e acompanhar toda essa legislação. Então, me especializei e hoje, além de advogar, eu tenho uma empresa de administração de condomínios, onde eu tenho hoje, em Porto Ferreira, 8 condomínios sobre minha responsabilidade. Por isso, o tema de hoje. Espero corresponder aí às expectativas suas. Muito bom, doutor. Doutor, e entrando no tema, qual a diferença entre condomínio edilício e associação de loteamento fechado? Pergunta, Eric. Essa é uma questão que a gente vê muita confusão entre os moradores, Principalmente o pessoal que mora em bairro fechado, que costuma falar que é condomínio. Não é verdadeiro, O condomínio, ele é regido pelo Código Civil hoje. A maioria das regras. Então, o condomínio ele é constituído por uma assembleia que se forma uma norma, que a gente chama de convenção, que é diferente da associação que é feita por estatuto. Então, o condomínio ele tem uma convenção com normas claras, pelo artigo 1331 e seguintes do Código Civil, que ele determina as normas básicas, É a questão dos rateios obrigatórios, as questões de obrigações, de deveres, Então, o condomínio, embora a pessoa tenha a propriedade, ela tenha alguns deveres e obrigações determinados por lei, E a administração também tem a questão de cumprir o que determina o Código Civil. Você não pode passar por cima, nunca, Já a associação, ela é diferente. A associação é um estatuto, ela é uma entidade jurídica, uma empresa jurídica e privada praticamente, formada por um estatuto. Então você monta uma assembleia, cria-se uma associação, cria-se um estatuto, e esse estatuto passa a fazer parte da associação. O que existe de diferença aí? Olha, o condomínio,
A lei é clara, rateio de despesas, algumas coisas nesse sentido. É claro, tem que ratear. Então, você mora em condomínio, o Código Civil fala, despesas tem que ser rateadas. A associação, a gente tinha um parâmetro aí. Né? Até 2017, existia um entendimento que a associação só contribuía quem era associado. Se a pessoa falasse, eu não sou associado, eu não preciso contribuir. Em 2017 em diante, o STF, né, veio uma legislação específica, né? Acho que é Lei 1331, alguma coisa nesse sentido, né? Mas ela veio e equiparou a associação à administração de imóveis. Entendi. Né? E dá a possibilidade de rateio. Aí o STF veio e pacificou no sentido de que, olha, a partir de 2017, junho de 2017, há necessidade, a associação pode fazer o rateio de despesas, tem obrigatoriedade de pagar e cumprir as regras, desde que conste na matrícula, né? Difícil. Hoje você não consegue colocar na matrícula de uma pessoa uma norma dessa, né? Ah, tem rateio, não. Mas ela tem que aderir, né? Ou concordar. Aí vem a questão, como que é feita essa adesão? Ela é feita oficialmente? Eu quero contribuir? Não, não é. Né? Hoje a gente já tem julgados, tá? Aqui no STF, no STF ainda não, mas já tem no TJ que julgados que vem na linha muito forte, né, de que se a pessoa, a partir de 2017, ela participou de uma assembleia, ela fez um pagamento, ou ela adquiriu um local que existe, que ela saiba que ela tem conhecimento, né, ela está obrigada a contribuir. Então, acaba aquela questão de eu não sou associado, eu não vou contribuir. Entendi. Então, está caindo por terra. Entendi. Né? Então, antes de 2017, era uma linha. Hoje, já entendimentos fortes. Ainda é discutível. Tá? Ainda tem discussão, mas o STF já pacificou. Olha, eu já tenho julgado, inclusive, que olha, a pessoa participou de assembleia, a pessoa contribuía, por que agora ela vai falar que não vai contribuir? Ela Sim. aceitou. Sim. É a mesma coisa nos novos, né? Você vai comprar um condomínio fechado. Já sabe que tem lá. Isso, Exatamente. não dá para alegar isso, né? Entendi. Desconhecimento. Entendi. Acho que é isso, acho que está respondida a diferença aí. Doutor, e quais são os erros mais comuns que os moradores cometem ao lidar com a administração de um condomínio ou de uma associação de moradores? Quando o morador ele vive, né, num local que tem regras comuns, ele tem que saber as normas. Sim. Então, a desinformação é um dos grandes erros que a gente tem hoje dos moradores. Não só a desinformação, né, a falta de participação de assembleia, né, a questão de não querer seguir norma e achar que ele mora num local onde ele é proprietário e ele tem direito a tudo. Não é, né? Você tem direito, deveres, né? E ele tem que saber disso. Então, é importante que o morador participe de assembleia, que o morador tenha conhecimento do regulamento interno, das normas internas, do condomínio ou da associação, porque você tem hoje convenção e estatuto que dão a base geral, né, da funcionalidade, né, como que é feita a administração, se tem diretoria, se tem conselho, se pode punir, se não pode. E você tem o regulamento interno. Sim. É o regulamento interno que vem e traz a forma de convivência. Disciplina convivência. Daquela comunidade. Sim, você está inserido, né, naquela Você comunidade. tem que entender. Então, ele tem direitos, tem deveres e tem normas básicas que são criadas para que haja uma boa convivência. Né? Nenhuma norma, doutor, nós somos do direito, nós sabemos que as normas, às vezes, elas existem porque há conflitos. Sim. Né? Se há conflitos, tem que ser gerido. Então, se cria normas e tem que ser seguida. Então, essa falta de informação, a falta de participação, principalmente as pessoas que acham que têm o direito dela e não cedem, não conseguem se colocar do lado do outro. Sim. Né? Então, quando você fala assim, olha, o ruído, o barulho, poxa, incomoda alguém, vamos tentar conversar. Né? Então, a grande dificuldade é isso, falta de informação, falta de participação de assembleia, falta de acompanhamento, né? E achar que ele tem lá um síndico, um administrador, né, que é funcionário dele. Não é verdade isso. Né? Não é verdade. E isso causa muito problema para as associações, inclusive, que a maioria não quer mais ser síndico, não quer mais ser presidente, porque não há o respeito, né? E depois o que acontece? Né? A associação não tem ninguém que queira
ser presidente ou participar de uma diretoria, ou não tem ninguém querendo ser síndico, ela fica abandonada. E o desleixo, o abandono, só leva prejuízo para todo mundo. Né? Sim, então isso é isso. verdade. Acho que a desinformação é um problema sério. E a participação maior. Não tenha dúvida disso. Eu sempre falo para todo mundo, né? O proprietário e o morador, ele tem que participar, ele tem que ser presente, ele tem que ser ativo, ele tem que entender as dificuldades do condomínio, as dificuldades da associação, né? Tem que se colocar no lugar do administrador, do condomínio, do presidente, né? do síndico, porque não é fácil, não. Não imagino. Não é fácil. E como que o próprio morador ele pode fiscalizar a gestão financeira, por exemplo? Através da participação na Assembleia, que é essencial, né? Todo ano, a maioria das convenções, a maioria dos estatutos, elas prevêem uma prestação de conta, né? Sim. Nas que eu participo, todo ano a gente tem, né? Tem essa apresentação. Então é importante que o proprietário, o morador, ele esteja presente, ele questione, né? Esse é o momento correto. Alguns proprietários e moradores gostam de vir questionar, né? Durante o ano. A gente, por bem, demonstra, né? Mas não é o correto. O correto tem Assembleia. É a Assembleia. E ele também pode requerer na Assembleia que sejam apresentados os documentos. Sim. Né? E vai para a contabilidade, a gente disponibiliza, né? Tem que ser uma administração transparente. O que se usa muito hoje, né? A minha empresa, principalmente, a gente tem um aplicativo onde o morador, o proprietário, ele acompanha toda a vida financeira. Esse aplicativo, ele vai lá com a nota fiscal, a pessoa vê a nota fiscal, vê o gasto. Uma dúvida, questiona a gente até dá uma explicação do que é, o que não é. O que não dá é para você ficar todo dia, né, dando satisfação e explicando. Então, quando tem muita questionamento, ou tem um questionamento que é importante, a gente divulga por todo, né, ou no grupo nosso, ou na próxima Assembleia a gente fala, tem uma dúvida aqui que é interessante que todos saibam, né? E uma ata bem redigida, né, constando tudo isso daí, ajuda bem. Então, é direito e é dever do proprietário e do morador acompanhar. Bom? Doutor, e quais são os principais desafios da resolução de conflito entre os vizinhos para a administração? Eu cheguei a citar algumas coisas na outra, mas vamos entrar em detalhes aí, né? A principal dificuldade é a subjetividade das queixas, ou do incômodo, né? O que é o incômodo? É subjetivo, né, doutor? O que é o incômodo para um e o incômodo para outro? Então, tem algumas normas claras, né, que o Código Civil fala, né? A questão aí do barulho, né? Então, olha, barulho até 10 horas, mas o que é o barulho? Né? Em regra, quando você faz uma notificação para um morador de barulho, ela é subjetiva. Ele fala, você tem medidor de decibéis? Né? Não, é uma piada, né? Porque ele não tá se colocando no lugar do queixante, né? Então, a gente evita falar de barulho, por exemplo. É um exemplo de queixa, dessa subjetividade. A gente fala de incômodo. O que é incômodo? Olha, o que é incômodo para o Eric pode não ser para o Luiz. Então, isso aí tem que ser bem analisado, tem que ter prova, né? Outra questão é a questão de ceder, né? Pessoal, eu sou dono da minha casa mando eu. Olha um pouco, vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos ver o que a gente pode ver. E o principal, né, que eu falo para todo mundo, é o diálogo. Né? A pessoa prefere reclamar para o Luiz, o administrador, do vizinho que está fazendo barulho, ou do vizinho que está ligando o liquidificador 2 horas da manhã, do vizinho que põe som alto, do que falar com o vizinho. Eu, particularmente, eu falo para todos, né, quando vem reclamar, você conversou com ele? Conversa, porque se sou eu preferia que meu vizinho falasse comigo que fosse reclamar. Sim, né? sim. Antes de chamar a polícia, fala com o vizinho, tenta o diálogo. Isso é muito difícil. Né? Ninguém quer se expor com o vizinho, mas a exposição dele é maior. É maior. Quando ele chama quando ele aciona o síndico, o administrador. Então, essa é a grande dificuldade. Sim. Primeiro, saber qual a objetividade disso, né? É ter prova, né? A gente não deve se envolver sem prova. A gente não deve tomar um lado. Né? Não deve entrar em briga particular de um vizinho que não gosta de outro. Sim. A gente tem que tomar esses cuidados, né? Para que a gente não extrapole e seja injusto, né? E lembrar, né? O administrador, o síndico, ele não é juiz. Sim. Ele não é juiz. Ele tenta, ele faz o máximo para minimizar, para fazer, né? Resolver esse conflito, esse né? conflito aí. Minimizar o conflito. Tem hora que não tem jeito. Se não tem jeito, aí a gente orienta, fala, olha, essa questão é caso de polícia, né?
é incômodo fora do horário, a gente não consegue, a gente faz o comunicado, aplica a multa, se tiver previsto dentro do estatuto da convenção, a gente aplica. Mas, indiferente disso, não resolveu, é a polícia, né, boletim de ocorrência e procurar a justiça. Né? O que a gente não quer é que a gente, né, encha o nosso, né, a nossa justiça de pecuinha, né? O juiz lá não está lá para isso também, sim, né? sim. Mas tem casos não tem jeito, né? Interessante que a gente vê decisões aí do vizinho chato, né? Então a gente vê decisões para os dois lados. Daquele que tem razão e daquele que reclama de tudo, né? Não pode fazer um ruidinho também, não é assim. Então tem que ter uma tolerância, tolerância, fundamentação, né? Porque senão a pessoa, o tiro sai pela culatra. É isso aí. Doutor, em que situações a taxa condominial ou associativa ela pode ter reajuste? Pode ser reajustada? Tá, vamos lá. Geralmente se tem previsão na convenção e no estatuto, né? O que ocorre? Geralmente no início do ano, né, a maioria em fevereiro e março, é feita uma assembleia de prestação de conta e de programação, né, orçamentária. Né? Nessa época, geralmente, é onde se dão os reajustes. Você recompõe as perdas da inflação e prevê os custos fixos para o ano, que muitas vezes é maior que a inflação, inclusive. Então, você prevê e faz uma programação de rateio. Esse rateio você prevê até certas inadimplências. Você tem que fazer uma previsão de uma empresa, né, para que você tenha condição de manter aquilo que foi contratado. Pagar uma portaria, pagar energia, né, cobrir as despesas fixas. Em regra, é assim. Também pode ser feito através de rateios extras, através, né, aí a gente sugere, né, depende muito da convenção do estatuto que prevê. Mas a gente sugere, faça uma assembleia, explica o caso, faça o demonstrativo de como que está a gestão, que foi previsto tal coisa, e surgem muitas coisas imprevisíveis, né? Principalmente portaria, né? Portão que quebra, coisa que... E as despesas que não estavam previstas acabam afetando, né? Mesmo tendo uma previsibilidade... de custos não previstos, você coloca 2, 3 mil por mês de custos não previstos, mas tudo bem, cai um raio e queima todo o equipamento. 100 mil reais, o seguro paga, tudo bem. Né? Se você tiver o seguro paga, mas tem uma franquia de 8. Né? Isso aí já não estava previsto, você previu 2 mil, né? Mas é muito difícil. Mas o que mais ocorre é a inflação, né? Se começar a variar muito, a gente vê uma inflação. Quando a gente vai fazer o projeto, a gente não quer subir muito o condomínio, né? Então você faz uma previsão quase que justa, quase que apertada ali, né? Deixa o limite, aí a economia muda, né? E vem, aí você marca uma assembleia, faz, e aí o importante é que o proprietário compareça, né? O que a gente vê é que você faz, depois o proprietário não compareceu e aí reclama no grupo de WhatsApp, né? Isso não é justo, né? Mas não tem outro jeito. Essa é a forma. Entendi. Doutor, o senhor falou, né, que o síndico não é funcionário do morador, né? Quais são as responsabilidades do síndico? Muito bem lembrado, né? O síndico, vamos diferenciar síndico e presidente de associação, tá? O síndico, ele tem algumas responsabilidades muito claras no Código Civil, tá? Que é a boa gestão, uma gestão transparente, uma gestão honesta, né? E por decisões que ele possa vir tomar aí que possa causar prejuízo, né? Então ele tem. A associação não tem uma previsão tão forte, via estatuto, né? O estatuto tem que respeitar o Código Civil, inclusive, mas é via estatuto. Então o que você tem que esperar de um síndico? Um síndico transparente, né? Um síndico realmente que faça o papel dele, que é administrar o dia a dia, né? Administrar o dia a dia do condomínio, administrar as queixas, a parte financeira, né? A contratação, a gestão de funcionários, os conflitos. Então, você tem que esperar isso. E de forma transparente. Tá? A transparência, eu já falei que pode vir por aplicativos, né? Pode vir por prestação de conta. Mas o síndico tem que fazer o papel dele. E sempre lembrar, o proprietário, o morador, ele tem que lembrar que o síndico não é um juiz, ele não manda. Ele tem que cumprir o que prevê o regulamento interno e o estatuto. Muitas vezes é vizinho dele. Né? E ele tem que cumprir, a pessoa acha ruim, você é meu amigo, não faz isso. Não, sim, ele tem a obrigação, é coletividade, né? Ele tem que pensar no coletivo e nunca pensar no pessoal.
E essa é a grande dificuldade do síndico, inclusive. Que ninguém mais quer ser síndico hoje por causa disso. Eu não quero brigar com o meu vizinho. Porque o vizinho muitas vezes não entende. Então é isso. O que você tem que esperar é que ele atue de forma transparente, de forma imparcial e dentro dos limites que determina a convenção ou o estatuto. Né? O síndico não pode inventar. E ele não pode se omitir, né, de cumprir o que está no estatuto, quer seja em multa, quer seja em punição, né, em cobrança, né, e até na fala com o seu vizinho. É isso aí. Doutor, em relação às reformas em condomínio, na associação, quais são os direitos e deveres dos condôminos e associados? Então vamos lá. Mais uma vez, são duas separações aí, né? Vamos falar de condomínio primeiro. Então, condomínio, a pessoa tem um apartamento, ela pode fazer obras, pequenas obras no apartamento? Pode, desde que não afete a estrutura, né, a fachada, né, ou afete a área comum. Mas ela tem que comunicar ao síndico. Para quê? O síndico dá uma olhada no que vai ser feito, se realmente não vai ser alterado nada, né? Dependendo da reforma, o síndico pode sim pedir um projeto, pode pedir um acompanhamento técnico, tá? Para ver se está em conformidade, ou não, e aprovar. E o proprietário, o morador que vai fazer a obra, ele tem que respeitar o regimento, os horários de obra, o ruído, né? O descarte da obra, né? A limpeza da área comum que ele vai passar com o material. Então, tem toda uma regra que ele tem que cumprir. Já a reforma das áreas comuns, né? Que também é propriedade, né, do pessoal que tem o apartamento, ela tem algumas normas, inclusive escrita, né, determinada no Código Civil, né? O que tem quórum especial, 2/3, 1/5, você tem quórum especial, né? Obras úteis, obras necessárias, né? Então você tem um quórum especial. Você tem que passar por aprovação, muitas vezes, dependendo que a convenção, se ela não tiver valor mínimo, alguma coisa, você passa por aprovação, né? O síndico também tem que cuidar para que o regulamento seja cumprido, né? Então, tem que ter aprovação técnica, tudo aquilo que uma obra necessita. Então, existe sim, para condomínio, o Código Civil, ele trata do Código de Aprovação de Obras. A gente sugere que isso seja levado em assembleia, registrado e aprovado pelo quórum, tá? E manter a ordem. Já a associação, né? A gente está falando de uma associação de bairro fechado, você vai mexer na tua casa, né? Aí é você com a prefeitura. Tá? Você com a prefeitura. O que a associação vai fiscalizar e vai te cobrar? É o que influencia na coletividade, horário. Né? Você não vai fazer obra domingo, 7 horas da manhã. O regulamento, a maioria já prevê que não tem. Então, cumprimento de horário. Né? A gente não exige aprovação técnica, nada que é dentro da casa dele, mas se ele for colocar um material numa calçada, tem norma para isso, o descarte, então tem que seguir o que prevê o estatuto e o regimento interno. A convenção baseada no Código Civil, não tem outro segredo. Agora, o importante é sempre informar a administração dessas reformas. Até porque em prédio a gente costuma, né, em edifício a gente costuma avisar os moradores, vai ter um ruído, é uma reforma no prédio, né, para não assustar. Lembrando que existem locais que têm pessoas idosas, doentes, como vizinho, né? Então a gente tem que respeitá-los, né? Se colocar no lugar do próximo e fazer da forma mais suave. Doutor, e em que situações o morador pode ser multado ou ter os direitos suspensos? Isso aí depende muito do que está previsto no regulamento interno, convenção, né? Vamos falar aí do condomínio, a falta de pagamento. Ele pode ser multado, né? Ele pode ser protestado. Tem convenções que já trata, né, diretamente o boleto não pago, que é um título executivo, né? Já faz o processo direto. Algumas falam que tem que ter uma ação, né, de cobrança antes. Então depende muito. Ele pode ser cobrado por falta de pagamento. Falta de cumprimento de regras, ele pode ser multado, desse comprovado, né? Não resolveu. A gente tenta, né, com comunicado, ele faz o comunicado. A gente pode fazer a cobrança. Isso é uma advertência, né? Você dá um toque, né? Estamos com queijo assim, se repita. Se continuar, não resolver, você pode aplicar uma multa, né? Lógico, você faz o comunicado de multa, ele tem o direito, né, ao
contraditório aí, de ver, Defesa. vai fazer a defesa dele, ele vai fazer isso, vai para a diretoria para análise, se for o caso vai até para a Assembleia, né, para a Assembleia decidir o que vai ser feito com essa multa, se deve ou não deve ser mantido ou não, né, tudo depende de prova, tudo depende do fato, mas pode, inclusive tem regulamentos e convenções, mas o regulamento interno que prevê inclusive a suspensão de uso de área comum, tipo, eu tenho uma churrasqueira, você está suspenso, você não vai poder. Aí eu tenho uma piscina, você está suspenso. Existe essa possibilidade. Já a associação também, mesmo caso. A única questão é que a associação ela ainda não é título executivo. Então, olha, eu estou questionando o ruído. Ele vai se defender. Se mantidos, pode ser levado para a justiça. Todos os casos podem ser levados para a justiça. A gente evita, mas tem casos que não tem jeito. Então vai para a justiça e a justiça que vai definir, né, se isso é cabível ou não. Então, condomínio, título executivo para não pagamento. Associação, ação de cobrança aí, porque vai ser discutido, né, por esses entendimentos ainda, né, diferentes aí. É isso, tem. Né? Agora, o que é importante é que tudo seja registrado e comprovado. Uma dica para quem administra, quem é síndico, é nunca ir na conversa. Oficializa, né? Vem reclamação para a gente, eu falo, faça por e-mail. Por quê? A hora que a coisa aperta, quem reclamou fala assim, eu não vou testemunhar, eu não quero encrenca, e aí você fica com a saia curta, né? Fica meio complicado. Então, registra, é oficial, então agora a gente vai analisar. Tudo formalizado direitinho. Exatamente, faz tudo certinho para não ter problema futuro aí e ser surpreendido. Sim. Doutor, o senhor mencionou um aplicativo, né? Como a tecnologia tem impactado na administração? E os benefícios para o morador? A tecnologia é importante, né? Mas a gente tem que ter certos cuidados, né? Hoje, se a gente pegar, eu falei do aplicativo, né? Eu mesmo, minha empresa, a gente tem um aplicativo onde o proprietário ele recebe o boleto por e-mail, né? Ele acompanha as cobranças dele, ele acompanha a prestação de conta, né? Ele tem toda a informação, ele consegue ver a nota fiscal, o que está sendo gasto mês a mês, então ele consegue acompanhar, né? O aplicativo também serve para mandar comunicados, até a assembleia virtual hoje, se estiver prevista, né, no estatuto. Possível fazer. Né, vamos começar, é possível. Muita gente cobra, inclusive, a assembleia virtual, mas se não tem previsão legal no estatuto, a gente não pode. Né? Então, você tem que fazer essa alteração. Mas é importante, importante. Hoje a gente tem sistema de monitoramento, né, que o morador ele pode ter acesso às câmeras, né, principalmente esse pessoal que abre portão de edifício. A gente não costuma dar acesso de RAW, né, porque aí o mau uso das imagens pode trazer prejuízo, né, e danos morais com o mau uso de imagem. Mas a abertura de portão, você saber quem está lá fora, quem está aqui dentro, né, eu vou abrir um portão, estou chegando de madrugada em casa, no prédio, né, dou uma olhada se tem alguém que passa reto, né, então é importante as câmeras, né. Você tem vários sistemas, você tem um sistema de convite, né? O seu morador vai chegar, tem uma portaria, eu já mando um convite antecipado, ou eu faço um cadastro antecipado, então o porteiro já sabe que vai chegar, né? Entendi. Já abre automático, tem uns que vem QR Code, tem uns que vem facial, então isso já abre automático, né? É o sistema de comunicação com portaria, né? A gente tem um condomínio que a gente tem um fale portaria lá, o morador coloca lá, vai chegar a pizzaria tal aqui para mim. Então o porteiro já sabe, ele não precisa ligar, vou ligar, não, já chegou, o aplicativo já informa-se. Então é muito bacana. Só que assim, isso traz responsabilidade, né? A imagem, por exemplo. A imagem do condomínio, por segurança do próprio condômino, não deve circular redes sociais, né? Então, então a gente tem que tomar certos cuidados e, né, o pessoal divulgação. Pois é, então a gente tem que tomar cuidado. O que se libera para o proprietário, para o morador, você não pode liberar tudo. Né? E, né, trazer que tudo isso aí tem custo. Né? Se você quer um aplicativo desse, tem custo. Você tem manutenção, você tem mensalidade. Então, é muito interessante. A inteligência artificial hoje, doutor. Né? A gente tem inteligência artificial que você, né, faz uma pergunta lá, ela responde o que o Código Civil fala. Né? É diferente do Google, né? Mas, mesmo assim, a gente até comentou antes aqui, a inteligência artificial também inventa. Ela cria. Ela cria, né? Tem que tomar cuidado, né? Mas é importante, acho que o morador ele tem que estar antenado. Né?
A gente tem proprietário e morador aí que a gente disponibiliza o aplicativo e ele não olha. Ele não olha. Depois vai no grupo do WhatsApp e fala coisa lá que não deveria. Então, tem tudo disponibilizado. A transparência da administração passa muito pela informação, por sistemas desse tipo. Então é importante, desde que bem utilizado. Exato. Doutor, e suas considerações finais sobre o tema? Olha, acho que a gente já abordou tudo praticamente. Né? Fica aí o alerta, né? As pessoas que querem realmente morar num condomínio, quer seja num edifício ou num bairro fechado, ela tem que entender que ela está indo para um local que a casa dela, embora seja dela, a propriedade seja dela, ela tem algumas tratativas diferenciadas, né? Que atinge a coletividade. Se você mora num local aberto, ou mora num bairro que não tem nada disso, mesmo assim você tem a questão de perturbação. Né? Agora, regulamento interno. Então, se você vai morar num bairro fechado, você sabe que tem uma associação, você sabe que tem rateio. Então, você tem que estar disposto a participar do rateio, você tem que estar disposto a participar de uma assembleia, né? Você tem que estar disposto a atender ou cumprir todos os regulamentos internos dali, que foi criado por aquela comunidade. Então, se você vai morar num lugar desse, você tem que ter a ciência disso, né? Naquela comunidade. Pois é, você tem que, né? A casa é tua até um certo limite. Né? Dentro da tua casa, você faz o que você quiser, né? Em edifício é a mesma coisa. Você vai morar em edifício, você tem que entender. Você não está numa chácara, você não está numa casa que tem distância de vizinhos, né? Você está num andar que vai fazer barulho de baixo, né? Você tem um local que, se você falar mais alto, vai ser ouvido. Então, você tem que ter esse controle, esse limite. Né? Você não pode simplesmente chegar e achar que você pode fazer o que você quiser. Então, você está querendo, você está disposto a morar num local desse? Então, antes de adquirir um local desse, analise as regras, tem as regras não, vê se você concorda. Porque senão você vai brigar com a coletividade. Você não briga com o síndico, você não briga com a associação, você briga com a coletividade. Porque o síndico e a associação, eles simplesmente representam a coletividade através do estatuto e das normas. Né? Então, quem não quer cumprir norma, eu não aconselho que vá morar no local dele. Porque vai virar briga na justiça. Né? Então, é importante que quem vá participe de assembleia, que entenda o regulamento, que respeite a administração, o síndico, as diretorias que estão ali trabalhando, a maioria sem ganho, ou com isenção de uma mensagem de 200, 300 reais, que é mínimo pela responsabilidade que tem o síndico, o diretor, né, e pelo trabalho, até pelos gastos que tem, né? Combustível que ele gasta, muitas vezes, não cobre, né? Então, a pessoa tem que ser respeitada, ela está trabalhando para o bem geral, para o bem comum. Prol dessa coletividade. Prol da coletividade. E as pessoas atacam, né? E quando surge uma vaga para se candidatar, a pessoa fala que não tem tempo para isso. Né? Então, atacar é fácil. Vir administrar é diferente. Assumir a responsabilidade. Entendeu? Eu tenho uma empresa de administração, eu tenho um contrato. E às vezes as pessoas acham que eu estou pagando e eu tenho direito. Não, mas existe um contrato. Né? A prestação de serviço vai até certo limite. Eu não sou síndico, eu não sou presidente, eu não tenho poderes para alterar estatuto. Então, a gente cumpre aquilo que está no contrato e está no regulamento. Então, é importante que o proprietário, o morador, tenha essa ciência. Que o síndico, o administrador, né, o presidente ou o diretor de associação, eles simplesmente buscam o cumprimento do que está estabelecido. É a função dele. Né? E não taxar esse pessoal desse jeito. Então, quero morar em condomínio? Ótimo. Seja bem-vindo. Quero morar em associação de bairro fechado? Ótimo, bem-vindo. Garante-se a segurança? Não. Segurança ninguém garante, né? A turma rouba banco, né? A turma entra em locais aí que, garante-se essa segurança? Não, mas minimiza. Um bairro fechado, se alguém falar que é a mesma coisa que morar num bairro aberto, está falando besteira. Não é a mesma coisa. Então, saiba que vocês vão ter muito benefício. Muito. Eu não tenho piscina, muitas vezes, eu não tenho área de lazer, muitas vezes, mas só a segurança já é um grande benefício. Tá? Isso tem custo. Isso tem regra. Né? É isso que a gente tem que atentar com o pessoal. Tá? Acho que é isso, Eric. Espero ter respondido. Fica aqui, novamente, meus agradecimentos. Eu me coloco à disposição. A OAB pode passar meu contato. Para quem tiver dúvida sobre o tema, se quiser entrar em contato para conversar, a gente atende todo mundo, viu? Não cobro essa consulta, não. A gente gosta porque
esse pessoal, quando pergunta e está esclarecido, ele traz menos problema quando eu pego para administrar. Sim, verdade. Né? Eu costumo falar para o pessoal, quando você vem com uma administração correta, você tem menos problema. Verdade. Perfeito? Obrigado, doutor. Doutor, eu que agradeço a participação. Doutor, excelente as explicações, a abordagem sobre o tema. E gostaria de convidar os demais advogados a virem a participar do podcast da subseção.